pelo prestígio e pela confiança. Cláudio, vamos resgatar o teu comentário do início, por gentileza, porque o áudio estava inaudível. Pois não, Cláudio? Bom dia, doutor Borgo também. Três advogados aqui na bancada, eu considero, além do peso do físico, também da qualidade de conhecimento. É o seguinte, Alexandre Pittori, prezada audiência. Uma das coisas que me chamou a atenção, doutor Olavo, doutor Borgo, é que o processo foi distribuído e, conforme a gente verifica as folhas 226 do processo, a distribuição pelo processo eletrônico, pelo sorteio, o que foi requerido na petição inicial, por sorteio foi para a ministra Carmen Lúcia. Aí, o sistema, ou com base nas informações inseridas no sistema, a chefe da seção de autuação e distribuição, a funcionária pública Manuela Vasconcelos Teixeira, exercendo sua função, ela procede à redistribuição dos autos para o ministro Alexandre de Moraes, presidente, sob a seguinte alegação: por se tratar de pedido de natureza administrativa. Então, existe uma coisa que nós advogados conhecemos, e todo mundo da área jurídica conhece, Alexandre Pitoli, que a gente chama princípio do juiz natural. Uma das coisas que existe no processo é que ninguém quer que o juiz seja alguém escolhido por um dos lados. Se eu, Cláudio Cofre, o doutor Olavo, o doutor Borgo, pudéssemos escolher os juízes que decidiriam as causas, nós poderíamos tentar fazer uma sociedade informal com qualquer juiz e distribuir o resultado dos processos. Eu ganho 100 mil, 50 mil, 1 milhão, eu dou uma parte para o juiz. Para evitar essa possibilidade e dificultar essa realidade, existe um conceito básico, que é o juiz natural, e um outro conceito básico, que é tecnológico, distribuição por sorteio. O juiz natural desse processo é a ministra Carmen Lúcia, aquela que falou de maneira arrependida que aceitava uma censura até o dia 30 de outubro, depois disso não aceitava mais. E aí, por alguma questão interna, o Tribunal Superior Eleitoral falou o seguinte, que este pedido feito pelo PL é um pedido de natureza administrativa, exclusivamente administrativa, como se não fosse uma discussão jurídica, envolvendo questões seríssimas de direito. Então, considerando isso, eles redistribuíram e caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Cláudio, eu não sei o que você fez aí, sempre foi tão bom teu áudio aqui, tá muito ruim, cara. Tira o fone, Cláudio, eu não sei se é o fone. Mas eu estava sem fone antes. Mas tá horrível, Cláudio. Tá... Eu vou tentar mudar o fone também. Tá sim, você entendeu? Tá difícil de te ouvir. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou agora? Melhorou? Vamos tentar, Cláudio, vai lá. Não, isso aqui é rádio, melhorou, precisa ter som. Né? Se rádio não tiver som, a gente tá perdido. Né? Perfeito, perfeito. Melhorou a qualidade do som? Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos tentar. Deu para entender que eu comentei que o processo foi distribuído e por sorteio eletrônico, que foi pedido pelo PL, a distribuição foi para a ministra Carmen Lúcia. A distribuição aconteceu eletronicamente para a ministra Carmen Lúcia, e logo depois que isso aconteceu, a funcionária Manuela Teixeira da seção de autuação diz que, está escrito nas folhas 226 do processo, redistribui os autos ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, por se tratar de pedido de natureza administrativa. Está me ouvindo bem, Alexandre? Melhorou, não está 100%, mas melhorou. Então, ocorreu uma redistribuição do processo que era para o juiz natural, o juiz escolhido por sorteio, sem nenhum esqueminha, é a ministra Carmen Lúcia. E eles lá dentro do TSE decidiram que isso não é um processo judicial, que não é um processo que discute questões de direito, mas que é um processo administrativo, como se fosse um protocolo que você faz no balcão da prefeitura.
E eles entenderam que é um processo administrativo, de questões puramente administrativas, e eles viraram e falaram: a única pessoa dentro do Tribunal Superior Eleitoral que discute processo administrativo assim, burocraticamente, é o ministro Alexandre de Moraes, presidente. Aí passaram para o ministro Alexandre de Moraes às 18 horas e 22 minutos. Aí o ministro Alexandre de Moraes recebe e ele imediatamente, vou falar os segundos, 18 horas, 22 minutos e 25 segundos. Às 18 horas, 22 minutos e 26 segundos, um segundo depois, o sistema já apresenta um despacho do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que as urnas eletrônicas apontadas foram utilizadas no primeiro turno e no segundo, e alegando que deve entregar, no prazo de 24 horas, a alteração do pedido inicial do processo, acrescentando material do primeiro turno, que é um monte de material que eles já informaram que já tem disponível. Alexandre Pitoli, prezados colegas, doutor Borgo, doutor Olavo, existe um conceito básico para nós do direito chamado princípio do juiz natural. Pelo sorteio, a minha interpretação é de que o juiz natural é a ministra Carmen Lúcia, não é o pitbull do Xandaquistão, ministro Alexandre de Moraes. Agora, eles tomaram uma decisão de transferir, tirar da Carmen Lúcia, passar para o ministro Alexandre de Moraes. No mesmo segundo já estava pronto o despacho dele, o que quer dizer que eles antes combinaram tudo o que eles iam fazer para depois formalizar a distribuição. Para mim, se eu sou advogado do PL, eu já questionaria, imediatamente entraria com recurso falando: o ministro Alexandre de Moraes é suspeito, ele não pode julgar esse processo. Ele, no dia do primeiro turno, quando teve a coletiva de imprensa dele de tarde, ele já avisou que não aceitaria nenhuma discussão, foi quando ele citou o caso do jogo do Corinthians. Ele já julgou antecipadamente qualquer caso que viesse a discutir. Há vários depoimentos posteriores dele no Brasil e em Nova York, em que ele diz que não aceita que discutem esses casos. Então, o juiz Alexandre de Moraes, ele está, na minha percepção, suspeito para julgar, porque ele é parte, ele está impedido de julgar porque ele já se demonstrou inimigo do que se está discutindo. Cláudio. Ele não é um juiz natural. Eu já entraria também com essa discussão, que eu sei que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral não vai concordar, tem que discutir depois com a STF, que também não concorda. É só para deixar claro, documentado, que se tem um golpe de Estado acontecendo no Brasil, pode estar sendo perpetrado por pessoas que estão usando a rubrica e o token digital de ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é muito sério, isso pode ser transformado em atentado ao Estado Democrático de Direito, e nós vamos ter que discutir como sociedade se vai seguir o processo civil, o processo que está previsto em lei, ou vai ficar usando essas filigranas jurídicas para sair do juiz natural, que é a ministra Carmen Lúcia, e passar para o pitbull natural, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a primeira questão que eu digo é processual, Alexandre. 8 horas e 45 minutos, 8h45. Alex, tem mais superchat antes de a gente ouvir o Bogo aqui, é isso? Tem sim, Pitoli. Deixa eu agradecer aqui, ó. O Adenilson Silveira mandou $10 pra gente também. Não chegou a mandar nenhuma mensagem, mas mandou a contribuição. E também Brasilaves Borges também mandou R$5 aqui pra gente. Outras pessoas chegaram a mandar também, Pitoli, eu só não consegui registrar por aqui devido à quantidade de mensagens. Mas a gente agradece. Toda e qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda, muito obrigado para você que está aqui conosco. E, Pitoli, o pessoal tá respondendo com bastante volume aqui também a nossa enquete, viu? A gente perguntando sobre o relatório do PL, se pode mudar o rumo da eleição deste ano de 2022, 93% das pessoas acreditando que sim, 7% das pessoas dizendo que não, viu, Pitoli? Já são mais de 14 mil votos e a vantagem, digamos assim, de quem acredita que deve mudar o rumo das eleições é muito grande. Neste momento, é uma vantagem superior a 86%, viu, Pitoli? Muitas pessoas acreditando
que de fato esse relatório pode mudar o rumo das eleições de 2022. Muito bem, 8 horas e 47 minutos. Mais um comentário agora do vereador pela cidade de Bauru, nosso comentarista, o advogado criminalista, doutor Eduardo Borgo. Borgão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, doutor Cláudio, doutor Olavo, Alex e a todos que nos acompanham. Pitoli, que fase interessante. Brasil, o futuro do país, praticamente nas mãos do Valdemar Costa Neto. Uma pessoa que tanto prejudicou o país no passado e hoje é a pessoa que pode salvar o país das garras desse golpe que está acontecendo, e eu vou explicar o porquê. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou advogo há quase 20 anos, atuo também na área eleitoral, sou vereador, estou há quase 30 anos no meio político acompanhando, apesar de estar no primeiro mandato. Eu não tenho dúvida nenhuma que houve fraude nas eleições. Nenhuma. Zero. Eu vou explicar o porquê. Tá? Essa questão, primeiro, que o Dr. Cláudio está falando sobre a distribuição, está no artigo 8º, letra H, do regimento interno do TSE. E trata-se de matéria eleitoral, é resultado de eleição, não é matéria administrativa. Portanto, é obrigatório o sorteio, a distribuição por sorteio. Agora, é óbvio, diante do que nós estamos conversando aqui, que eles vão fazer de tudo para que se concentrem nas mãos do ponta de lança que está por trás desse golpe na República. Vou explicar o porquê, Pitoli. Nós temos dois fatos. O primeiro é o relatório que o ministro da Defesa apresentou com estudo das Forças Armadas, com peritos, engenheiros, técnicos, sobre o acesso ao código-fonte. O que é o código-fonte? Eu não sou expert na área da informação, eu sou advogado, mas acho que é até interessante para as pessoas que estão acompanhando também, que não têm esse domínio do assunto, uma linguagem mais popular. O código-fonte é aquele sistema, é aquele programa que vai ser instalado nas máquinas, ele é feito uma transformação de uma forma que a urna possa entender, e o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, a quem compete a fiscalização também do processo eleitoral, ele pediu acesso a esses códigos-fontes. Tá? Para você ter uma ideia, são mais de 17 milhões de linhas que existem nesse código-fonte. E como é que foi feita a liberação desse acesso ao código-fonte? Eles não puderam acessar nenhum maquinário. Foi no papel e na caneta, apresentaram lá no telão no TSE para os peritos e falaram assim, olha, dá uma olhada aí para ver se está tudo certo. 17 milhões de linhas para eles decifrarem se tinha alguma intervenção, alguma irregularidade. TSE não autorizou o acesso ao sistema de controle da votação eletrônica, tá? Não assegurando que aquele código-fonte, quer dizer, já não deixaram eles terem acesso amplo, integral ao código-fonte. E também não tiveram certeza que aquele código-fonte era o que estava sendo usado na máquina. E durante a transformação desse código-fonte para um programa ali que a urna consegue fazer a leitura, o próprio TSE acessou computadores de fora do TSE. São as bibliotecas externas, a rede, a infraestrutura de rede, que os militares não tiveram acesso também. Em síntese, esse foi o relatório do Ministério da Defesa sobre os códigos-fontes. Agora vem uma questão da investigação do Instituto Voto Legal. 3 engenheiros formados pelo ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, todos sabem que para entrar no ITA, para se formar no ITA, são praticamente gênios. E o que eles pediram? Os logs. O que é o log? É o histórico, é o que aconteceu ali na urna. Se foi modificado o sistema, se eles incluíram alguma programação, por exemplo, para mudar o voto, se aquilo que está no boletim de urna, naquele extrato que vem com a votação, se realmente foi feito por aquela urna, e não consegue, as urnas de 2020 consegue ter uma fidelidade. Os técnicos do Instituto Voto Legal, os peritos, eles conseguem falar assim, olha, realmente o que está no boletim de urna, nas urnas de 2020, tá, realmente é aquilo que foi produzido. Nas outras urnas anteriores, nas urnas de 2009, 2010, 2011, 13 e 15, tá, que são 279 mil urnas, que corresponde a 59,2%, não dá para confirmar
que aquele resultado das urnas se relaciona com a urna mesmo, com o aparelho físico. E o que é pior é que está nessa ação que foi entrada ontem pelo Valdemar, pelo PL, tá? Todas essas 59% de urnas têm o mesmo número de identificação. Então você não consegue confirmar, autenticar, fazer ali uma confirmação se o resultado realmente é aquele. Com isso, o que acontece? O PL, a coligação do presidente, né? Eles entram com uma representação eleitoral e no artigo 221 da Lei Eleitoral, do Código Eleitoral, Lei 4737/65, o artigo 221 fala que é anulável a votação. Inciso primeiro, quando houver extravio de documento reputado essencial, e aqui pode ter havido extravio, e inciso segundo, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato constar em ata ou de protesto interposto por escrito no momento. É o caso. É o caso, então, de se anular as eleições porque feriu a possibilidade de fiscalização. E o relatório que foi juntado ontem, eu li várias vezes o relatório, tanto o relatório contra a ação, eles indicam como resultado dessa falta de fiscalização, dessa impossibilidade de fiscalizar, dessa impossibilidade de atrelar ao código de identificação as máquinas. Sabe o que eles falam, os peritos, os 3 engenheiros formados no ITA? Que pode ter ocorrido invasão externa dos sistemas do TSE, ataque cibernético antes das eleições. Quem que falou isso aí no começo do ano que nós poderíamos estar sobre ataque cibernético? Fachin, então presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. Os próprios técnicos também do Instituto Voto Legal falam que pode ter ocorrido invasão internas de hackers com credenciais de acesso de servidores ou colaboradores terceirizados que tenham permissão para alterar o código do programa. Aonde é que consta isso aqui? Naquele inquérito da Polícia Federal que está sob sigilo, que o brasileiro não pode mais ter acesso, aonde um hacker deu uma entrevista no site Tecmundo, ele mesmo, o hacker, dizendo que teria invadido o sistema do TSE e teria acessado os computadores. E por fim, os técnicos do Instituto Voto Legal colocam como outra possibilidade a ação ilícita dos próprios servidores ou colaboradores terceirizados com a intenção de manipular os resultados da eleição. Lembrando que quando foi fazer a compilação do código-fonte, lá naquele relatório do Ministério da Defesa, ou seja, passar aquele programa para as urnas de uma forma que as urnas pudessem entender o que estava escrito, foram acessados computadores externos. E o próprio relatório aqui indica que uma das possibilidades é que alguém tenha acessado esses relatórios para poder manipular o processo. Então, nos termos do artigo 221, pode ser causa, aí dá amparo ao pedido de nulidade. E aqui é importante trazer, o Xandão, ele acha que ele fala assim, não, eu vou tacar pro peito, eu vou resolver tudo, sou eu que mando. Não, não é bem assim. Nós temos a oportunidade legal. A base jurídica para a mudança do que está acontecendo, para esse golpe que está acontecendo na República, está na lei. Artigo 224 do Código Eleitoral diz o seguinte: se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, e aí é o grande X da questão, o PL não pede diretamente a nulidade. Ele aponta que 59% das urnas estão com problemas e não conseguem ser auditados. O artigo 224 do Código Eleitoral fala que se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, estados, eleições, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Aí quem está acompanhando a gente fala assim, mas tá na lei, a gente sabe que tá na lei, mas e o Xandão? E se ele não quiser fazer? Aí vem o parágrafo 1º do Código Eleitoral, artigo 224. Se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto nesse artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, não é o caso, porque aí já é direto o Procurador-Geral da República, tá? Que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcado imediatamente nova eleição. Quer dizer, não está mais na mão do Alexandre de Moraes, de acordo com o Código Eleitoral. E o parágrafo 2º, que é muito importante, ocorrendo qualquer dos casos previstos nesse capítulo, o Ministério Público promoverá
imediatamente a punição dos culpados. Então a previsão para que tenha nulidade a investigação, a punição dos culpados é legal. E aí, se mesmo assim o Alexandre de Moraes desrespeitar a lei, que é o que está no Código Eleitoral, aí nós temos acesso ao artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, tal, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se, dentre outras, à garantia da lei e da ordem. Então, se a lei for ser cumprida de acordo com o Código Eleitoral, a coisa vai ficar ruim. 8 horas, Moraes, né? 8 horas e 57 minutos, 8h57, tem intervalo no rádio, a gente segue aqui no YouTube da PAN. 8 horas